Fala galera, tudo bem por aí? Nossa segunda aula dessa série. Hoje vamos falar sobre o Templo de Salomão. Na aula passada nós falamos sobre o Tabernáculo de Moisés, que foi um projeto entregue por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Isso nós vamos encontrar Deus fazendo uma aliança com Moisés em Êxodo 20, e no capítulo 25 de Êxodo é onde Deus começa a entregar todo o projeto detalhado, todas as ordens para que o tabernáculo fosse construído, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Então, Êxodo 25 até o capítulo 30, você vai encontrar essas ordenanças da parte de Deus para Moisés. Beleza? Bom, aí passaram-se quase 500 anos para chegar o tempo de Davi e o tempo de Salomão, onde o templo de Salomão é construído, dando início no ano de 966 a.C. Esse foi um projeto feito por Salomão, porém arquitetado, planejado, sonhado por Davi. Foi Davi quem teve o desejo de construir um templo para Deus. Foi Davi que planejou cada detalhe do templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi havia sido um homem de guerras, um homem que havia derramado muito sangue, e Deus fala para Davi que não poderia construir o templo, porém o seu filho Salomão iria construir o templo, e assim acontece. Então essas histórias, elas estão narradas lá no livro de Samuel. Aqui estão as referências, você pode depois ler aí na sua Bíblia, lá no livro de Reis. E no ano de 586 a.C., o povo da Babilônia, conduzido e liderado por Nabucodonosor, invade a terra ali de Jerusalém, destrói a cidade e destroem também o Templo de Salomão. Essa história, ou a profecia que vai dizer sobre esse ataque de Nabucodonosor, você vai encontrar lá em Jeremias, no capítulo 32, nos versos 28 a 44. A cidade é tomada por Nabucodonosor e o povo é levado cativo para a Babilônia. Ok, pessoal? Agora eu quero mostrar o templo aqui para vocês. Nós vamos ver aqui quais são as diferenças do Templo de Salomão para o Tabernáculo de Moisés. Bom, então aqui está uma imagem do templo. A estrutura e a divisão do templo era a mesma do tabernáculo. Então essa parte externa aqui é o pátio ou o átrio. Ficava aqui o altar do holocausto, conforme o tabernáculo também era. Ficava aqui a parte da purificação, já vou explicar para vocês. E aqui o templo, a parte interna, também era dividido. Essa parte aqui era chamado do santo lugar, e essa parte interna aqui, uma parte menor, era conhecida como o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Então vejam que a divisão era a mesma do tabernáculo. Os rituais que os sacerdotes faziam também eram os mesmos, porém com alguns detalhes, algumas diferenças pequenas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como que era o processo? Dava início aqui no sacrifício dos animais, que o povo trazia para os sacerdotes. Dá para ver aqui que já era uma estrutura muito maior do que na época do tabernáculo. Aqui já tem uma diferença, porque essa bacia aqui, ó, enorme, era o lugar da purificação dos sacerdotes. Lá no tabernáculo tinha o altar do holocausto, aí tinha apenas uma pia de cobre, onde os sacerdotes eles se purificavam ali, lavando suas mãos, lavando seus pés, para que pudessem entrar na parte interna do tabernáculo. Aqui a purificação era feita nessa bacia aqui, que era muito grande. Cabia aqui 60 mil litros de água. Tinha 2 metros e 30 centímetros mais ou menos de altura essa bacia. E ela estava sobre 12 bois. Essa história aqui, essa ordem, você vai encontrar lá em 2 Crônicas, no capítulo 4,
nos versículos 1 até o versículo 22. Eu vou ler aqui apenas 2 versículos para que vocês possam entender. Então, no versículo 2 diz assim: fez também o mar de fundição, ou seja, essa bacia grande aqui da purificação dos sacerdotes ficou conhecida como mar de fundição, redondo, de 10 côvados, de uma borda até a outra, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Aí no versículo 4 diz assim: assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. Então, tinham 3 bois aqui, 3 aqui, 3 aqui que não dá para enxergar, e mais 3 aqui. Mais uma vez, aqui, esses 12 bois representavam as 12 tribos de Israel. E o que eram essas bacias menores? Então, essas bacias elas eram usadas pelos sacerdotes para a limpeza dos restos dos sacrifícios. Então, toda a sujeira que fazia aqui dos holocaustos, os sacerdotes utilizavam aqui para fazer a limpeza e tudo mais. Ok? Isso também está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 4. E a Bíblia diz que era para ser feito 10 dessas bacias menores. Então tinham 5 que ficavam desse lado do templo e mais 5 que ficavam do outro lado do templo. Aqui não dá para ver, mas tem que ter 5 aqui dessas pias menores. Como eu falei na aula anterior, todos os dias os sacerdotes eles ministravam esses rituais diante de Deus, e uma vez no ano o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo. Então era da mesma forma no templo de Salomão, os mesmos rituais que os sacerdotes faziam. Terminado aqui o ritual do holocausto e a purificação, aqueles que estavam escalados no turno, eles entravam aqui no templo, nessa parte interna. Então aqui quais eram as diferenças? Primeiro, toda a parte estrutural, né? A gente vai ver que toda a estrutura interna do templo era revestida de ouro. Lá no tabernáculo era cortinas, tecidos, panos. Então aqui já é tudo de ouro. Lá no tabernáculo tinha um só castiçal, um candelabro bem grande, onde o sacerdote tinha a responsabilidade de deixar sempre aceso esse castiçal. Aqui no templo, isso também está lá em 2 Crônicas 4. A Bíblia vai dizer que era para ser feito 10 castiçais. Então ficavam 5 de um lado, 5 do outro. Aqui, obviamente, na imagem não está aparecendo, mas era assim que funcionava na parte interna do tabernáculo, do templo. A mesa dos pães, que também no tabernáculo só tinha uma, no templo tinham 10. Então eram 5 de um lado, 5 do outro. E aí tinha um altar de incenso, onde os sacerdotes ministravam diante de Deus ali suas orações. Ok, pessoal? Aqui no Santo dos Santos também tinha uma diferença, porque Davi dá a ordem para que 2 querubins enormes fossem construídos. Aqui está a arca, está pequenininha aqui. Lembra que a arca no propiciatório tinha 2 querubins que ficavam de frente um para o outro. Mas aqui no templo, Davi dá essa ordem para que fossem feitos outros 2 querubins enormes. As suas asas se encostavam aqui e as asas externas aqui encostavam na parede do templo, e eles ficavam de frente para o lugar santo. Então essa é uma diferença também do tabernáculo. Outra diferença importante é essa parte aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Toda essa estrutura que estava em volta do templo, ela passa aqui por trás e vem para esse lado. Era a mesma estrutura. Isso aqui era conhecido como armazém ou estoque, depósito. Então toda essa estrutura aqui ficava armazenado ali os utensílios do templo, ficava os alimentos, ficava dinheiro que o povo ofertava para o templo, ficava despojos de guerra, ficava tesouros, ficava vestimentas dos sacerdotes. Então era toda uma estrutura aqui de depósito para os sacerdotes. Então isso aqui já é uma diferença. Obviamente lá no tabernáculo não existia nada disso.
Então a maior diferença do templo para o tabernáculo é a sua estrutura, né? A sua beleza, a sua grandeza aqui, já o seu poder, a sua diferença que tinha para o tabernáculo, que era algo muito mais simples. Os rituais eles eram muito parecidos, com algumas pequenas diferenças que eu já mostrei. E o comprimento do tabernáculo tinha 31 metros de comprimento, 10 metros aproximadamente de largura e 15 metros de altura. Então já era um edifício assim, uma estrutura grande, não era nenhum exagero, mas era já algo muito mais pomposo. Então esses são, né, os pontos principais do templo. E por último aqui, mais um detalhe que quero mostrar, essas duas colunas aqui. Obviamente que aqui a imagem está aberta, né, para que a gente possa ver internamente, mas é fechado aqui, né? Então tinha mais uma coluna igual a essa aqui. Essas duas colunas foi Davi que ordenou, inclusive ele ordenou os nomes que seriam essas colunas. O nome de uma seria Jaquim, que significa o teu trono para sempre, e a outra seria Boaz, que significava força. Então, em outras palavras, profeticamente, rei Davi, ao construir o templo, ele está dizendo que através da força de Deus, o reino de Davi seria estabelecido eternamente. Então tinha essas duas colunas aqui, trazendo essa simbologia. Agora eu quero mostrar uma outra imagem aqui para nós encerrarmos, da cidade de Jerusalém na época de Salomão. A imagem não está muito boa, porque eu tive que tirar do meu celular, é de um livro que eu tenho, porém não encontro essa imagem na internet em lugar nenhum, e também foi impossível de digitalizar porque o livro é grande, então eu tive que tirar uma foto aqui, mas vocês vão poder pelo menos ter uma noção aqui. Então o templo está aqui, que nós estávamos olhando ali no slide anterior. Então está o templo, aqui o altar do holocausto, aqui o mar de fundição, de purificação dos sacerdotes, e o pátio aqui e a parte interna lá, como a gente já viu. Então essa era conhecida como a cidade de Davi, cidade de Jerusalém. Davi começou a construir essa cidade aqui do lado esquerdo, e Salomão então ele vai expandir a cidade aqui no seu governo. Esse era o palácio de Salomão. Davi habitou aqui também, provavelmente Salomão expandiu esse palácio. Por isso que Davi ele estava incomodado na sua época e no seu reinado, porque ele já habitava numa casa, num palácio grande, enquanto que a arca de Deus estava morando numa tenda. Então ele tinha sentido no seu coração que haveria de ser feito um templo. Bom, outro ponto aqui bem bacana é que o templo de Salomão ele foi construído no Monte Moriá. E esse monte é o que vai narrar a história de Abraão com o seu filho Isaque. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Vai narrar essa história onde Deus diz para Abraão subir no Monte Moriá e sacrificar o seu filho Isaque, o seu único filho, filho da promessa. Nós conhecemos a história. Abraão vai ao monte para sacrificar o seu filho. Na hora de sacrificar, Deus ele provê, né, um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Então esse é um lugar muito sagrado, muito especial para o povo de Israel e para os judeus. Porém, esse lugar também é um lugar muito sagrado para o povo muçulmano, porque segundo a tradição islâmica, foi nesse monte que Ismael foi sacrificado. Então não está na Bíblia isso, mas segundo a tradição deles, é Ismael que era o primogênito de Abraão, e eles entendem, né, que esse lugar ele também se torna um lugar sagrado para esse povo. Na última aula nós vamos falar sobre esse local novamente em Jerusalém, porque hoje nesse lugar está construída uma mesquita muçulmana e o Domo da Rocha. Então talvez esse lugar seja o lugar mais disputado na face da terra, o lugar mais sagrado aí para o povo judeu e para o povo islâmico. Ok, pessoal? Então nós vamos falar na próxima aula na reconstrução desse templo, porque lá no ano 586
Nabucodonosor invadiu essa cidade, destruiu toda a cidade, botou fogo na cidade, destruiu as casas, levou o povo cativo para a Babilônia, destruiu o templo, destruiu os muros. Mas 70 anos depois, o povo judeu retorna para essa terra, começam a reconstruir o templo, e a nossa próxima aula é sobre essa reconstrução do templo que havia sido destruído. Que Deus abençoe, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.